Noite e abrimos a tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco, edifica a minha vida, edifica, Senhor, a vida do teu filho e da tua filha, através da tua palavra nessa noite. Fala, Deus, fala conosco, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Eu estou trazendo um assunto que eu falei há algumas semanas atrás. Eu sei que nós estamos aqui falando a respeito do Evangelho de João, os 7 milagres e os 7 eu sou que nós temos ali registrados no Evangelho de João. Já falamos o primeiro, eu sou o pão da vida, o próximo, eu sou a luz do mundo. Nós vamos tratar desse assunto, permitindo Deus, no próximo domingo. Mas eu orando durante essa semana e no meu tempo devocional, essa palavra ela voltou ao meu coração. Não sei, sinceramente, seu pastor, ele não é super crente, então nem tudo às vezes eu tenho discernimento. E sinceramente eu não tive um discernimento se por uma questão emocional, por causa daquilo que eu vivi nos últimos dias, ou se por uma direção, uma orientação de Deus. Mas eu acredito, isso veio muito intenso. E eu quero tratar com você novamente a respeito de 2 Timóteo capítulo 4. Deixa ele aberto. 2 Timóteo capítulo 4. Eu acabo de ter a confirmação que é de Deus, porque se Ele permitiu que eu abrisse a Bíblia desse texto, que eu fizesse essa introdução aqui com você, é porque realmente é dele. Porque se não fosse dele, eu tenho plena convicção que Ele não permitiria que eu pregasse. Ele daria outra coisa para falar nessa noite. Deixa aí 2 Timóteo capítulo 4. Em Atos capítulo 28, nós encontramos o apóstolo Paulo preso em Roma, em uma prisão domiciliar, onde ele tinha ali uma certa liberdade. Ele estava em uma casa, ele era assistido por alguns irmãos, ele tinha liberdade em receber pessoas, e Paulo ele permanece nessa prisão domiciliar, vamos assim dizer, por 2 anos. Essa prisão ela foi motivada por questões religiosas, e nós estamos aqui aos domingos pela manhã, fechamos hoje o capítulo 24 de Atos, falando a respeito das razões e dos motivos que levaram Paulo então a ser aprisionado e a ir para Roma como prisioneiro. Paulo permanece nessa prisão domiciliar por mais ou menos uns 2 anos, sem que os seus acusadores judeus comparecessem em Roma para que ele pudesse ser julgado. Ao final desses 2 anos, o que acontece então? Paulo é liberto. Ele volta à ativa no ministério. Só que essa liberdade que Paulo experimentou, meus irmãos, ela não durou muito. Conta-nos a história que na noite do dia 18 de julho de 64 depois de Cristo, teve início o terrível incêndio que atingiu Roma. Algumas pessoas dizem que foi o próprio Nero quem causou esse incêndio por insanidade ou por um desejo de construir uma nova cidade. Não se sabe exatamente. Há controvérsias, vamos assim dizer, com relação a esse assunto. Não há uma confirmação. Há pessoas que batem na tecla que foi, outros dizem que não, mas há indícios, há possibilidades de ter sido o próprio Nero quem iniciou esse incêndio que durou alguns dias. E ao final desse período, 10 das 14 zonas da antiga Roma foram atingidas.
sendo que algumas dessas regiões foram totalmente destruídas. Basta você pesquisar aí na internet o grande incêndio de Roma e você vai ter mais detalhes a respeito dessa história, desse fato histórico. 14 zonas, 10 ilhas, algumas delas totalmente destruídas. 4 dessas zonas permaneceram de pé, intactas. E essas áreas, elas eram densamente habitadas por cristãos e por judeus. Então, Nero se aproveita desse fato e encontra um culpado para aquele incêndio. E quem tem culpa como responsável, os responsáveis pelo incêndio de Roma? Os cristãos. Paulo, como um dos principais líderes do cristianismo naquela época, naqueles dias, é novamente preso, não por artimanhas do sinédrio, não por conspirações de judeus, não por questões religiosas. Paulo agora é um preso, condenado ou em vias de ser condenado pelo Estado romano. Paulo agora havia se tornado inimigo do Estado romano. Paulo agora tinha contra ele todo o poderio de Roma. Paulo é mais uma vez preso, talvez denunciado por uma figura que é citada aqui também, segunda Timóteo, um homem chamado Alexandre, o Ladoeiro. Paulo é levado, arrastado, algemado para Roma. E agora ele não é mais colocado em uma prisão domiciliar. Agora ele está preso não por questões religiosas, mas está preso a mandato do próprio Nero. Então ele é lançado sobre o chão frio, úmido, impregnado de mau cheiro, de uma escura cela do cárcere Mamertino. E dessa prisão só havia 2 formas de você sair: ou você saía leproso, ou você saía morto. Cheio de cicatrizes, de marcas, aparentando ter bem mais do que os seus 60 e poucos anos, Paulo então enfrenta o final da sua vida. Paulo sabia que ele iria morrer. Paulo sabia que aqueles eventos iriam levá-lo à morte, ao martírio. E a grande questão aqui, meus irmãos, é a forma, é a maneira como Paulo enfrentou o inverno da vida, como Paulo enfrentou o final da sua vida, como que Paulo lidou com essa questão da morte. Então agora sim, venha comigo para 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6, que diz o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Paulo sabia que o seu final estava próximo. Ele sabia que a morte estava chegando. E de que forma, pastor, ele lida com esse fato? De que maneira, pastor, Paulo lida com essa questão da morte? Meus irmãos, isso é um fato. Isso é uma realidade que todos nós aqui, em algum momento da nossa história, nós vamos encarar. Se tem uma coisa que iguala todos os seres humanos, essa coisa se chama morte. E a questão é, como que nós encaramos? Nós cristãos, se eu sou um cristão, se eu tenho Cristo na minha vida como Senhor e Salvador, como que eu encaro isso? Como que eu devo lidar com essa questão da morte? Como que eu
devo olhar para a morte. De que forma? Paulo enfrenta o inverno da vida de 3 maneiras apresentadas para nós aqui nesses versículos. Primeira coisa, Paulo encara o inverno da vida olhando para o seu presente com sobriedade, com equilíbrio. Ele diz no versículo 6: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Paulo faz uso de um termo, faz referência a um ritual do Antigo Testamento. Ele fala a respeito da oferta de libação, que era a oferta líquida. Do que ele está falando? Era oferecido lá o sacrifício no altar, e a oferta de libação era um líquido que se derramava em cima daquele sacrifício, vinho ou azeite. Muito provavelmente aqui ele está falando do vinho. Ele está dizendo: a minha vida, o meu sangue está prestes a ser derramado em sacrifício vivo. A minha vida está prestes a ser derramada diante de Deus. A minha vida será um sacrifício a Deus. Paulo, ele olha para a sua vida, ele não vê a morte como algo desesperador, como algo... Ele diz: não, a minha vida, ela vai ser um sacrifício a Deus. Eu tenho essa tranquilidade, essa paz de saber que a minha morte, ela não é uma morte em vão. Eu tenho a tranquilidade, a paz de saber que eu não estou morrendo e estou aí perdido sem saber o que vai ser de mim. Não, eu sei que a minha vida está sendo derramada diante do altar de Deus. Eu sei que a minha vida, ela subirá na presença de Deus como um aroma, como um cheiro agradável. Deus irá receber a minha vida como um sacrifício. Será que há em você essa convicção hoje? De que se Jesus voltar, ou o seu tempo de partida chegar, meu irmão, há em você essa paz, essa tranquilidade? Há em você esse sossego na alma? De poder afirmar e dizer: não, se eu partir hoje, eu sei aonde eu estarei, eu sei com quem eu estarei. A minha vida vai ser derramada na presença de Deus. Eu estou morrendo, mas a minha hora chegou, mas eu sei, não é, na presença de quem eu estou partindo e quem irá receber a minha vida como um sacrifício agradável. Há em você essa convicção? Há em você essa paz, essa tranquilidade? O meu sangue será derramado em sacrifício. Eu vou viver um martírio. Em Filipenses 1, versículo 21, Paulo ele afirmou o seguinte: viver é Cristo, morrer é o quê? É lucro. Qual era a essência da vida de Paulo, gente? O norte da vida de Paulo, a coluna principal da vida de Paulo era Cristo. A vida de Paulo era uma vida cristocêntrica, era Cristo no centro de todas as coisas. Por isso havia paz no coração daquele homem. Se Cristo não está no centro da minha vida, eu não tenho paz, eu não tenho tranquilidade com relação a essa questão. As nossas vidas, elas precisam ter Cristo no centro de todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A sua vida, ela tem girado em torno de quê? Em torno de quem? Buscar, pois, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas não serão o quê? Acrescentadas, meu irmão. O nosso principal alvo, o nosso principal objetivo, a meta da nossa vida deve ser servir a Cristo, estar na presença de Cristo, servir a vontade de Cristo, ser fiel a Cristo. Paulo estava tranquilo com relação ao seu presente. Eu vou morrer, mas eu vou ser como sacrifício derramado, porque Cristo é o centro de todas as coisas da minha vida. Aonde está Cristo na sua vida hoje? Quem
Quem é Jesus para você hoje? Qual o papel de Cristo na sua vida? Qual a importância de Cristo para você hoje? E ele diz, né, quanto a mim, eu estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Reverendo Hernandes Dias Lopes, falando um pouco a respeito desse assunto, ele traz assim uma clareza. Ele, com a graça de Deus, ele abre um horizonte muito interessante, né, com relação a essa palavra partida. Ele diz, não é? O tempo da minha partida é chegado. E ele explica que essa palavra partida, no grego, ela traz 3 significados diferentes. O primeiro significado de partida, nesse caso aqui, é tirar o fardo das costas de alguém. Significa descansar de suas fadigas. Paulo está dizendo, eu vou para um lugar aonde eu não vou mais sofrer perseguição. Eu vou para um lugar aonde não vai haver mais choro. Eu vou para um lugar aonde o sofrimento não terá mais poder sobre a minha vida. Eu vou para um lugar aonde o corpo que já está cansado, sofrido, devido às viagens missionárias, a tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei, acabou. Eu vou para um lugar de descanso. A morte para ele significava descanso. Fim das mazelas da vida, dos sofrimentos da vida. Fim das decepções, fim das angústias, fim das lutas. É chegado o tempo da partida. Está chegando a hora, Timóteo, em que esse fardo pesado vai ser tirado das minhas costas e eu serei livre. Como que nós estamos encarando a morte, assim que Paulo encarava. Segunda observação que ele faz a respeito dessa palavra no grego, o segundo significado é desatar o bote para atravessar um rio. Você está de um lado do rio, você entra no bote, você desata o bote para você ir para onde? Para o outro lado do rio. Ou seja, em outras palavras, ele estava dizendo, Timóteo, estou indo para o outro lado. Estou indo rumo à pátria celestial. C.S. Lewis, ele escreveu uma série de crônicas que ficaram conhecidas como as Crônicas de Nárnia. Virou até alguns dos episódios viraram até filmes de cinema aí, não é? Dos filmes de cinema que eles fizeram, o mais fiel de todos foi o primeiro, o restante foi uma bagunça. São várias crônicas. E há toda uma tipologia ali, não é? Quando fala do leão, está falando, há uma representação do Senhor Jesus Cristo. Quando fala da feiticeira, está falando, da rainha de gelo, está falando do adversário, do diabo, daqueles 3 irmãos, está falando dos homens. Enfim, há toda uma figuração, mas em um dos episódios, que fala, se eu não me engano, das navegações do rei Cáspio. Eu não me lembro exatamente qual o título da crônica, mas que mostra eles chegando em um local de barco, num bote, representando exatamente essa figura aqui descrita por Paulo. Onde eles chegam, né, o Caspian, o Edmundo, os meninos chegam, né, em bote num local, e há um ratinho com eles, vem haver uma muralha de água. E o leão diz para eles, olha, quem atravessar para o outro lado, não pode mais voltar para cá. Aonde fica o reino do leão? Fica do outro lado, mas quem atravessar não pode mais voltar para cá. É bonitinho que o ratinho, que eu esqueci o nome dele agora, ele fala, eu já vivi as minhas aventuras, eu já fiz, agora chegou a minha hora de fazer o quê? De entrar no barquinho e atravessar para o outro lado. Gente, leia as Crônicas de Nárnia, é muito interessante. É assim, um livro fininho, né? Mas vale a pena, pelas figuras, é muito legal, vale a pena. Então o ratinho, ele atravessa para o outro lado. E é mais ou menos isso aqui que Paulo está falando, meus irmãos. Olha, eu estou atravessando para o outro
um lado, estou indo para o reino celestial, estou indo para um lugar destinado àqueles que creram e confiaram em Cristo durante toda a sua história, durante toda a sua vida, aqueles que entregaram a jornada da sua vida nas mãos de Cristo. Eu estou indo para esse lugar, eu estou indo para a morada celestial, estou indo para aquele lugar de onde ninguém mais volta. Paulo tinha com ele essa certeza, essa convicção. Será que nós temos a mesma convicção? Será que você tem essa mesma convicção? A terceira figura, tirada aqui do grego, pelo significado da palavra partir, é levantar acampamento. Alguém aqui já acampou? Você já acampou? Eu acampei muito. Na minha infância e na minha adolescência. Acampei muito, gente. Ixi. Já dormi em barraca, já dormi. Enfim. E acampamento tem uma característica. Acampamento é legal, meus irmãos. Mas você fica muito bem num acampamento 1 dia, 2 dias, 3 dias. Mas daqui a pouco, Bruno, você quer fazer o quê? Voltar para onde? Para a sua casa. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? A vida nessa terra é um acampamento. Nós estamos habitando em um local provisório. Agora, Timóteo, chegou a hora de levantar o acampamento, desmontar a barraca e voltar e ir para a casa celestial e ir para a morada definitiva. Na casa do meu pai, diz o que o texto? Há muitas moradas. Então eu estou indo para essa nova morada, para a morada celestial. Havia no coração de Paulo essa certeza. O que eu estou querendo dizer com isso tudo aqui para vocês? Que Paulo não tem medo, ou não tinha medo da morte, porque ele sabia para onde ele iria. Você sabe para onde você vai? Você tem essa convicção com você? De que forma que Paulo encara o fato da morte, pastor? Primeiro, ele olha para o seu presente, depois ele olha para o seu passado. Ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o quê? O bom combate. Então ele olha para a sua história, ele olha para o seu passado, ele encarou a realidade com dignidade, com sobriedade, com fé. E ele encara então o seu passado. Ele diz: combati o quê? O bom combate. Do que Paulo está falando? Se você voltar uma página, aí no capítulo 2, no versículo 3, Paulo diz o seguinte para Timóteo: participa dos meus sofrimentos como bom o quê? Soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é o quê? É satisfazer aquele que o quê? Arregimentou, que o chamou, que o separou, que o escolheu, que o trouxe para a sua presença, que o convocou. Ele disse: olha, eu combati um bom soldado. Eu enfrentei muitas lutas, muitas provações por causa do Evangelho. Eu lutei pelo reino de Deus, porque um soldado, ele luta pela sua pátria, pelo seu país, pela sua nação. Um soldado, ele luta por aquilo, que constitui o seu país, a sua pátria, que vão desde os seus símbolos, como bandeira, hino, até cultura, uma série de outras coisas. Ele lutou pela cultura do reino, ele lutou pela palavra de Deus, ele evangelizou, ele enfrentou. Ele conta em Coríntios um pouco do seu, ele fala a respeito aí da sua vida, de tudo aquilo que ele passou, dos naufrágios, dos açoites, das varadas, das perseguições, das prisões, das pessoas que se levantaram contra ele. Ele fala das lutas internas também, das angústias que ele viveu, que ele passou por causa do Evangelho. Ele, como um bom soldado de Cristo, ele combateu o bom combate. Ele foi fiel ao seu Senhor no campo de batalha, meus irmãos. Que tipo de cristianismo, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo?
Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Que tipo de compromisso, meus irmãos, nós estamos tendo com Cristo? Queremos viver um evangelho descompromissado. Queremos viver um evangelho só de emoções, só de profecias. Queremos viver um evangelho, muitas vezes, de palavras brandas, palavras doces, palavras que afagam o nosso coração, mas não queremos viver a cruz, carregar a cruz, como nos diz a palavra de Deus. Não queremos crucificar o velho eu. Não queremos fazer como Paulo, quando ele diz que já estou crucificado com Cristo. Não queremos viver a realidade do evangelho. Queremos viver, muitas vezes, um evangelho, me perdoe a expressão, batatas. Um evangelho meia boca. Um evangelho de compromisso domingo à noite, que eu vou lá na igreja, cumpro a minha religiosidade e na segunda-feira volto para viver as minhas mentiras, volto para viver o pecado, volto para viver a vida do jeito que eu acho que tem que ser, da maneira como eu acho que tem que ser. Não estamos combatendo o bom combate, não estamos dando bom testemunho do evangelho. O que as pessoas estão vendo em nós, será que as pessoas estão vendo Cristo em nossas vidas? Não estamos combatendo o bom combate, meus irmãos. Estamos na igreja domingo à noite, saindo na segunda-feira para continuar mentindo, para continuar fazendo as mesmas coisas que nós fazíamos. Queremos viver um cristianismo de fachada. Estava hoje aqui pela manhã fazendo uma declaração, que eu vou repetir agora à noite. Eu citei aquele texto, quando Jesus diz que uma árvore, ela é reconhecida pelos frutos que ela produz. Eu sou cristão, mas eu não produzo frutos de arrependimento, eu não produzo frutos de mudança, então eu não sou um cristão. Se não há mudança de caráter, se não há transformar nas nossas vidas, meus irmãos, transformar nesse que se torna visível aos olhos das outras pessoas, não é algo de fachada, meus irmãos, não é algo forçado, não é uma coisa, mas é algo que acontece, que vai nos transformando de dentro para fora, e os nossos pensamentos, eles vão sendo afetados, a nossa maneira de olhar para as pessoas vai sendo afetada, o nosso comportamento, ele vai sendo afetado, as nossas atitudes, elas vão sendo afetadas e transformadas. Pastor, estou sendo perseguido porque sou um cristão. Que nada, às vezes você está sendo perseguido porque você não tem papa na língua, porque você não tem sabedoria, porque te falta equilíbrio, porque você fala quando tinha que ficar calado e se cala quando tinha que falar. Pastor, estão me perseguindo por causa da minha fé. Estão perseguindo você por causa da sua fé, nada. Estão perseguindo você por causa das armações, das coisas em que você se enfia, que você vai fazendo de qualquer forma, sem pedir sabedoria, que se alimenta a Deus. E estamos dando mau testemunho. E as pessoas estão querendo ver Cristo em nós, mas não estão vendo. Meu irmão, o cristianismo não é brincadeira. Vivemos dentro desse contexto, essa realidade de facilidades, de coisas, de bandeja, tudo é fácil, tudo é muito fácil hoje em dia, meu irmão. Eu lembro que quando eu era adolescente, antes de me converter, para você ter acesso, meu irmão, a qualquer tipo de pornografia, era difícil. Era difícil pra caramba. Hoje em dia, qualquer adolescente, qualquer criança, qualquer jovem com um celular na mão, pode ter acesso à pornografia. Hoje em dia, viver um cristianismo de fachada, sabe? Venho da igreja domingo à noite, saio da igreja, eu vou para um motel com um namorado, normal. Glória a Deus, aleluia. No domingo eu estou levantando a mão na igreja, dando glória a Deus, aleluia, sapateando. E Deus está vendo. E não estamos combatendo o bom combate. E não estamos lutando a luta da fé. Pastor, minha vida é só paz, é só tranquilidade. Eu não tenho problema. Meu irmão, tem alguma coisa errada aí. Porque se está tudo muito bem, muito tranquilo na tua vida, é sinal que o capeta, que o
olha, eu sou um soldado e eu estou em paz com a minha história, porque desde o dia em que eu me encontrei com o meu Senhor Jesus Cristo ali na estrada de Damasco, a minha vida foi transformada. Eu passei a lutar pela causa do Evangelho. Cristo, volto a colocar, passou a ser o centro da minha vida. Combati o bom combate, ele diz aí e afirma para nós, e depois fala o quê? Completei a carreira, completei a corrida, seja uma corrida de longa distância, uma maratona, seja uma corrida de obstáculos. Se você voltar no capítulo 2, aí no versículo 5, ele fala o seguinte: igualmente o atleta não é coroado, se o quê? Se não lutar segundo as normas. Paulo, meus irmãos, ele teve a capacidade de chegar no final da vida dele, olhar para a sua história e dizer o seguinte: eu vivi dignamente. Eu enfrentei tudo que eu tinha que enfrentar, passei todos os obstáculos, corri a corrida da fé com dignidade, segundo os princípios, segundo as normas que são determinadas. E quais são os princípios e as normas na vida de um cristão, meu irmão? Está aqui, ó. Conhece isso? Conhece a palavra? Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? É só ela quem liberta. É ela quem é o nosso guia. É ela quem nos orienta. E Paulo disse: olha, eu vivi em conformidade com os princípios, com as normas. Eu vivi e corri de forma digna. Eu não fiquei envolvido com umas coisas dessa vida. Eu estou dizendo, meu irmão, que nós temos que ser alienados ao mundo, alienados à realidade nossa. Não é isso que eu estou falando, meu irmão. O que eu estou falando é de maneira, o que eu estou falando é da forma como nós vivemos. Presta atenção: se não há frutos de arrependimento na sua vida, se não há frutos de conversão, se não há mudança, e você tem alguma coisa errada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, me mantive fiel a Cristo até o fim. Por isso eu estou tranquilo, por isso a minha consciência está tranquila, por isso eu não preciso temer a morte, porque eu guardei a fé. Ah, meus irmãos, quantos de nós podem dizer isso? Quantos de nós podem dizer isso nessa noite? Não tem como deixar de esquecer o Pai. Nesses últimos tempos, em algumas ocasiões, a gente conversando sobre algumas questões da vida dele, ele disse: meu filho, eu estou em paz. Eu tenho certeza de salvação. Eu sei que se eu morrer hoje, eu estou com Jesus. Guardei a fé. Foram as palavras dele. Paz. Sei para onde vou. Quantos de nós será que podem realmente afirmar isso nessa noite? Estamos guardando a fé. Queridos, Deus não espera de nós perfeição. Amém, meu irmão? Não, cristão, senão a gente acaba caindo numa coisa meio farisaica, meio legalista, de que não pode isso, não pode aquilo outro, não, porque aí vamos começar, a exemplo dos fariseus, a criar as leis da cerca também, né? Doutrinas e outras coisas mais. O que eu estou falando é de viver sincero na vida, na presença de Deus. O que eu estou afirmando aqui é aquilo que eu ouvi de alguém, eu não sei necessariamente quem foi, que disse que a grande questão na vida do cristão não está ligado ao fato de ele não pecar mais, mas ele está no fato de que o cristão ele não gosta mais de pecar. O pecado para ele é algo que não dá mais prazer, é acidente de percurso, não é comum.
combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Resumindo isso aqui, Paulo estava em paz com a sua história. Está em paz com a sua história? Está em paz com o seu passado? Se não está em paz, o porquê que você não está em paz? O que está faltando? O que precisa ser corrigido? Ou será que não está faltando aí uma decisão sincera e firme por Cristo? Então, Paulo encara o seu presente, ele avalia o seu passado e, por fim, ele vislumbra o seu futuro. Versículo 8. No capítulo 4. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Timóteo, aqui não é o fim. Eu estou indo para a casa do meu Pai. Jesus prometeu preparar lugar. Eu estou indo buscar a coroa da justiça. E quando se fala aqui da coroa da justiça, meus irmãos, não confunda. Nós não estamos falando de galardão. Nós estamos falando da vida eterna. A coroa da justiça. Eu vou receber a coroa da justiça. Eu tenho certeza disso, Timóteo. Eu acho interessante aqui que Paulo, ele não é egoísta. Ele disse, eu vou receber a coroa da justiça. Apenas eu. Foi assim que ele falou? Não, eu acho bonito, interessante a forma como ele diz, né? Ele afirma da seguinte forma: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Tá certo? E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Se eu amo, se eu anseio pela volta de Jesus, e para ter anseio, desejo pela volta de Jesus, eu tenho que ter Cristo no centro da minha vida. Se há no meu coração esperança quanto à volta de Cristo, se há alegria e gozo na minha alma quando se fala da volta de Cristo, se eu aguardo a sua vinda, a vida eterna está preparada para mim. A vida eterna está preparada para todos aqueles que acreditarem e creem nisso. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Paulo, ele encara o presente. Paulo, ele olha para o seu passado e se vê em paz com ele. Ele vislumbra o seu futuro. E nós não vemos um Paulo no final da vida um homem amargo, um homem rabugento, um homem ranzinza, reclamando: puxa vida, o que adiantou? O que eu fiz da minha vida? Olha só, olha o preço que eu estou pagando. O que adiantou servir a Cristo? O que adiantou seguir a Cristo? Ele não fez isso, gente. Você não vê um homem amargo, às vezes você não vê um homem que, apesar, não é, de cansado pelas lutas, um homem que viveu tantas coisas, tantas circunstâncias, tantas situações, você vê um homem com um peito aceso. Você vê um homem com um coração leve, com uma alma leve, tranquila, em paz. Cumpri o meu propósito, agora vou receber a coroa da justiça, vou aguardar aquele grande dia.
Quantos de nós podem dizer a mesma coisa nessa noite?